Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Nós já falamos sobre apresentações poderosas em diversos momentos, já falamos sobre a importância de um bom roteiro. Aliás, o roteiro é a base para uma apresentação impactante. Se você tiver um bom roteiro estruturado, com as ideias claras e focado na necessidade do seu público, as chances de você realizar uma apresentação poderosa são muito potencializadas. Nós já falamos dos slides, que são o pano de fundo da sua apresentação. Sim, você pode fazer uma apresentação poderosa ainda que você não tenha slides, ainda que você não tenha apoio visual. Mas é importante que você desenvolva essa competência, porque é uma competência requerida pelo mercado. E nós já falamos brevemente sobre a performance do apresentador, mas é sobre isso que eu quero falar um pouco mais com vocês no vídeo de hoje. E para falar sobre performance do apresentador, eu separei alguns pontos para vocês. O primeiro deles é a entonação da voz. Mas o que seria isso? A entonação da voz é a forma como a gente trabalha a nossa voz no discurso, subindo tom, descendo tom, falando mais rápido, falando um pouco mais devagar. E isso ajuda a transmitir emoções no seu discurso, na sua fala. Se a gente parar para pensar, na vida da gente, a gente já faz isso naturalmente. Quando nós vamos falar sobre uma viagem, umas férias, algo legal que aconteceu na nossa vida, a gente já trabalha a entonação de voz, a gente fala mais alto, a gente fala com empolgação, com entusiasmo, com convicção. E quando a gente vai falar alguma coisa mais triste, automaticamente a gente abaixa o nosso tom, a gente já deixa a nossa fala um pouco mais lenta, um pouco mais cadenciada. Discursos monotônicos se tornam cansativos. Quando a gente fala o tempo todo num tom só, além de não transmitir emoção, aquilo vai cansando a sua audiência. Por quê? Porque não tem emoção, não tem suspense. A gente não sabe muito bem o que esperar porque está sempre no mesmo ritmo. Então é importante explorar essas variações de voz. Desses recursos de voz que a gente pode utilizar, além de subir o tom, descer o tom, falar mais rápido ou mais devagar ou mais baixo se eu quero criar um suspense, é, por exemplo, o recurso da lentificação. Vou trazer um exemplo da vida real. Por exemplo, quando eu falo para um amigo, uma amiga, gente, eu fui a um restaurante sensacional. Observem como eu falei o sensacional de uma forma silabada. Sensacional. Isso me ajuda a dar ênfase no que eu pretendo na minha frase. Eu quero destacar que o lugar é incrível, que o lugar é maravilhoso. Então, lentificar essa palavra me ajuda a trazer esse destaque para ela na minha fala. E agora eu já vou aproveitar que a gente está nessa conversa e já vou emendar um assunto que tem tudo a ver também com essa questão dos tons da fala, que é a expressão facial. A expressão facial, ela precisa contar a mesma história que o seu discurso verbal, que é aquilo que você está falando. Ninguém fala assim, nossa, tô super feliz. Não casa, né? Não combina. A gente tem que mostrar com o nosso rosto, confirmar com o nosso rosto aquilo que estamos dizendo. Já deve ter acontecido com vocês em algum momento da vida de vocês estarem conversando com uma pessoa e ficar com aquela sensação assim, alguma coisa na fala dessa pessoa não encaixa, ou meu santo não bateu, ou tem alguma coisa aí, não sei, na fala dessa pessoa que não tá batendo.
Essa sensação é causada pela dissonância entre o que está sendo falado no verbal e o que a pessoa está expressando no corporal dela. O cérebro capta isso sutilmente, o nosso cérebro capta isso sutilmente. A gente pode não saber explicar naquele momento por que a fala da pessoa não está batendo, mas é porque o nosso cérebro já processou que ela está verbalizando uma coisa e o corpo dela está dizendo outra. Isso é muito importante em apresentações. Por exemplo, nós estamos falando para o nosso cliente que nós temos a melhor solução logística para ele. O nosso discurso pode estar trazendo uma fala de convicção, que nós acreditamos que é o melhor serviço logístico para ele. Mas se o nosso corpo não contar a mesma história, o cliente vai captar que existe uma divergência aí entre o que você está falando e o que o seu corpo está expressando. Então você precisa ter convicção daquilo que você está falando. Se você está oferecendo o melhor serviço, a melhor solução para esse cliente, você precisa acreditar nisso. Senão o seu corpo vai expressar o contrário de alguma maneira. E aí eu trago algumas coisas para vocês em relação à expressão facial, que são os olhos. Quando a gente está empolgado, convicto, os nossos olhos também falam, né? As nossas sobrancelhas arqueiam, confirmam o que estamos falando, o nosso sorriso, o nosso olhar. Por isso é importante também você olhar para sua audiência. Se você está no canal digital, como nós estamos aqui agora, é muito importante olhar para a câmera. Ai, Aline, mas eu vou esquecer o meu roteiro. Você precisa saber o seu roteiro todo, decor, salteado? Não, gente. A gente precisa de palavras-chave. E se você posicionar as suas palavras-chave aqui em cima, na reta da sua câmera, você estará o tempo todo falando com a sua audiência, sem perder o contato visual. No mundo digital é muito importante você manter o contato visual com as pessoas, porque a câmera é o seu olhar para a sua audiência. É a forma como você está conversando diretamente com a sua audiência. E no ambiente físico, num auditório, numa sala de aula, também é importante olhar para as pessoas e principalmente distribuir o olhar no ambiente. Se há decisores na sala, como por exemplo um chefe, um gestor importante, nós temos a tendência a olhar muito para o decisor, olhar muito para essa pessoa que está decidindo. Mas o correto é que a gente consiga distribuir esse olhar para todos os presentes. E para isso, algumas técnicas. Como a gente pode fazer? A gente pode dividir a sala em pontos. Um ponto aqui, um ponto mais ao centro, um ponto mais à sua esquerda. E você vai conversando com as pessoas e lançando o olhar para esses pontos periodicamente e naturalmente, nada robotizado. Não precisa ser algo assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aí de novo começa, olha aqui. Não, isso é algo que tem que acontecer naturalmente, né? Você distribuir esse olhar entre os presentes. Esse é um ponto. Outro ponto importante que as pessoas muitas vezes exploram pouco quando estão começando a se apresentar são os gestos com as mãos. Sim, nós estamos aqui nesse vídeo conversando praticamente da cintura para cima e é possível usar bem as expressões corporais. Uma referência importante para nós são os apresentadores de telejornal, os âncoras, que ficam nessa posição sentados e ainda assim utilizam muito bem os gestos de mãos e muito bem as expressões faciais. O tempo todo eles comunicam não só o discurso, mas como também toda a expressão corporal. E os gestos de mãos, é importante que eles fiquem aqui, na altura, entre cintura e peito, nessa altura. Se a gente começa a falar muito para cima, já começa a ficar tudo todo estabanado.
E eles ajudam a dar uma cadência para o seu discurso, reforçando o que você está dizendo, complementando a sua fala. A gente só precisa ter alguns cuidados com gestos de mãos, como por exemplo, gestos manipulatórios. Um gesto manipulatório que a gente faz e nem percebe, muitas vezes porque está nervoso enquanto está falando, é ficar ou passando a caneta entre os dedos. Às vezes a pessoa fica assim, nem percebe. Ou então aquelas canetas que tem botõezinhos aqui, a pessoa fica apresentando e apertando o botãozinho. Passador de slide também na mão, né? Se nós não nos contermos, a gente começa a girar, né? A apertar o passador. Isso também acontece com anéis. Vocês já devem ter reparado. Algumas pessoas começam a fazer uma apresentação e fica girando o anel no dedo ou tirando e colocando a aliança no dedo. Esses são gestos manipulatórios. O que acontece? A nossa atenção enquanto audiência acaba se voltando completamente para aquele gesto que o apresentador está fazendo e a gente perde a conexão com o que está sendo falado, porque é quase que um gesto hipnótico. Se alguém começa a fazer assim, é impossível nós não olharmos, né, para esse gesto e ficarmos atentos. Então, se você estiver com um objeto na mão, cuidado para que você não comece a manipular excessivamente esse objeto e acabe distraindo a sua audiência. Outro cuidado com gestos de mãos são gestos que, por exemplo, no Brasil, podem ter alguma conotação negativa. É legal juntar as mãos enquanto fala, mas evite juntar as mãos, por exemplo, assim, de frente, porque pode ser um gesto obsceno. Então, cuidado com a forma como você junta as mãos. Preste bem atenção nisso. Outro aspecto importante sobre as mãos é: coloco a mão no bolso ou não coloco a mão no bolso? O Thiago Leifert, por exemplo, é um bom apresentador e às vezes ele coloca a mão no bolso. Às vezes, colocar a mão no bolso, ok. Mas fazer uma apresentação toda com as mãos no bolso já não é tão legal. Mãos no bolso de trás, evite totalmente. As mãos no bolso de trás desalinham toda a sua postura. Olha como seu ombro fica para trás e você fica todo torto ou toda torta. Então, evite. Da mesma forma, se você estiver em pé, que aqui o meu espaço não vou conseguir filmar em pé, mas se você estiver em pé, mantenha o peso do corpo nos dois pés. Às vezes nós temos o hábito de soltar o peso do corpo em uma perna. E aí o que acontece? A gente não percebe. Mas num vídeo dá para perceber que a nossa postura entorta. A gente fica penso para um lado, né? Tombado para um lado. Então, a gente precisa tomar cuidado, distribuir o peso do corpo sobre as duas pernas. E um aspecto importante é a respiração. Você pode estar pensando, poxa, Aline, mas eu respiro, todo mundo respira, né? Se a gente não respirasse, a gente já teria morrido aqui enquanto fala por 14 minutos. Mas o respirar é respirar profunda e lentamente para ajudar a oxigenar o seu cérebro. Quando nós respiramos, aquela história de respira, conta até 10, né? Respira e conta até 10, ela não é um mito totalmente. É porque parar e respirar nos ajuda a oxigenar o cérebro, ter clareza e tomar melhores decisões. Quando nós estamos nervosos numa apresentação, a gente acaba não respirando ou respirando muito rapidamente e isso não oxigena o suficiente o nosso cérebro e a gente acaba ficando mais nervoso, mais confuso. Então, sim, respire. E um ensinamento que eu trouxe do yoga
para a vida e para as apresentações é a questão da postura corporal. Eu achava que manter a postura reta, né, com os ombros para trás, era só uma questão de ficar bonito, né, bem visualmente no vídeo, alinhado, mas vai além disso. Quando nós abrimos os ombros e colocamos a nossa postura reta, centrada, isso ajuda o fluxo de ar. Nós respiramos melhor e, consequentemente, falamos melhor também. Então, lembre-se, ombro aberto, postura encaixada, vai te ajudar a respirar melhor, a pensar melhor e a falar melhor também. E falando em falar, redundante falando em falar, um aspecto importante sobre a fala é a pausa. Outro recurso que muitas vezes, ou na maioria das vezes, exploramos pouco. A gente fica com a sensação de que pausar a nossa fala, as pessoas vão ficar pensando: poxa, olha, ela não sabe o que ela vai falar ou ela esqueceu. Não, as pausas são importantes. As pausas são importantes para permitir até mesmo que a sua audiência, o seu público, pense a respeito de alguma coisa que você está dizendo. É importante para você respirar, para você organizar as suas ideias e para você evitar uma coisa que às vezes estraga as apresentações, que são as palavras vazias. Meu Deus, mas o que são palavras vazias? Palavras vazias é aquele famoso né que a gente encaixa normalmente ao final das frases. Ou então, certo, pessoal, certo, ok, né? Se nós pausamos ao final da frase para começarmos a nossa nova linha de raciocínio, a nossa próxima frase, a gente elimina essas palavras vazias. Então a pausa estratégica, a pausa para respiração, ela ajuda a refinar o seu discurso, a melhorar o seu discurso. Essas foram as dicas de performance. Pense em algo que você gostaria de melhorar. Eu gostaria de melhorar a minha postura. Eu gostaria de aprender a pausar mais a minha fala, utilizar essas pausas. Faço uma pergunta para minha audiência, espero 2, 3 segundos para reflexão. Ou então eu quero treinar mais a questão da expressão facial. Procure um aspecto para você começar a treinar na sua próxima apresentação. Não tente implementar tudo de uma vez, porque senão não vai ser natural para você tantas mudanças ao mesmo tempo. Tudo é prática, é treino e o nosso cérebro também precisa assimilar o aprendizado. Escolha algo que você deseja melhorar na sua próxima apresentação, treine e uma dica de ouro, se possível, comece a treinar, ensaiar e a gravar os seus ensaios. Os vídeos são uma ferramenta poderosa de feedback. Quando nós nos assistimos, nós percebemos se tem palavras que nós estamos pronunciando errado com alguma frequência, se nós estamos errando em concordância, por exemplo, se nós não estamos nos posicionando bem, se nós estamos sorrindo ou não, se nós realmente estamos parecendo empolgados ou convictos sobre aquilo que estamos falando. Então, o vídeo é uma ferramenta poderosa, você não precisa publicar o seu vídeo, você assiste, vê quais são os pontos de melhoria que você gostaria de trabalhar e depois você deleta esse vídeo, só você vai ter acesso. Espero de coração que as dicas tenham ajudado vocês, que continuem ajudando vocês. Vou deixar também na descrição desse vídeo aqui algumas dicas de livros sobre o assunto. E treinem, treinem e treinem. É o treino que traz a excelência. Um grande beijo
e até o próximo vídeo!